Olá pessoal, aqui professor Valdson Diniz para apresentar para vocês uma aula e nós vamos dividir essa aula, eu creio que em 3, 4 vídeos por conta da duração do peso, né, para colocar no YouTube. Então nós teremos a primeira apresentação do tema da Bossa Nova e o ensino de História, onde nós vamos discutir, dentro do curso de História, na disciplina prática de ensino em História 4, a relação dos movimentos culturais, no caso do movimento artístico, do movimento musical da Bossa Nova e sua relação com a história do Brasil. E nesse sentido nós temos aqui na nossa bibliografia 3 textos, que depois eu vou colocar lá no nosso canal do YouTube, o nome dos mesmos, o link, e aí quem tiver interesse pode comentar que eu respondo depois. E eu vou fazer uma breve apresentação das questões e conto com o debate com vocês depois. Pois bem, o primeiro texto, A Origem da Bossa Nova, Nova História da Música Brasileira, que é um texto, não é um texto acadêmico, é importante que se diga, ele apresenta um histórico desse conjunto de músicos, de artistas, e sua marca, seu monumento que eles colocam na história da música brasileira, diferenciando-os do movimento anterior, que era o chamado samba. Então é importante que a gente lembre das leituras da disciplina de prática de ensino em História 3 e, sobretudo, que a gente, ao buscar a bibliografia de História da Cultura Brasileira, no aspecto da música brasileira, que a gente lembre que o samba marca a construção da identidade já no período republicano. E aí o samba é atravessado pela política brasileira, especialmente pela política do governo Vargas. Posterior a isso, nós temos a produção de um samba exaltação que interessava ao Estado, interessava ao governo. A partir do momento que a gente identifica a chamada bossa nova, que quer dizer um jeito novo de fazer música, uma nova tendência, né, que bossa quer dizer isso, nós encontramos então um marco, uma diferenciação no que era chamado samba para esse novo movimento que adquire no aspecto estilístico, dentro da teoria da música, né, que não vai nos interessar especificamente como professores de história, que adquire a influência do jazz norte-americano. Então, para compreender a bossa nova, é importante conhecer o que estava ocorrendo na cultura norte-americana, no cenário mundial, nesse contexto já da Guerra Fria. Então, a bossa nova também marca esse contexto da Guerra Fria, essa circulação dos artistas brasileiros, essa circulação também da cultura norte-americana, esse constante ir e vir dos artistas e a circulação da língua inglesa pelo mundo. Então, é o começo do que nós podemos chamar hoje, o que nós chamamos hoje de globalização. Então, lá nos anos 40, pós-Segunda Guerra, esse processo é muito forte. E aí, quando nós temos o Frank Sinatra circulando, o Tom Jobim circulando, é o marco, né? É o momento principal dessa globalização da música e é também o momento, já na década de 60, né? Quando nós temos a produção da bossa nova, que quando a gente ouve o jazz norte-americano, cantado pelos negros norte-americanos e depois apropriado pelo homem branco, que era o Frank Sinatra, nós observamos que a bossa nova de Garota de Ipanema, né, Samba do Avião, entre outros, é muito parecido com o jazz norte-americano apropriado pelos cantores brancos, como o Frank Sinatra e depois o Tony Bennett. Então, ao compreender a história da cultura brasileira pela bossa nova e ao compreender a história da cultura norte-americana pelo jazz, nós entendemos várias questões que não são especificamente vinculadas à teoria da música, mas à própria história da cultura desses dois países mencionados e as formas como as relações de poder aconteceram, as formas como as diferentes classes sociais vão se relacionar
com essa produção cultural. Então, ao pensar a bossa nova, é muito importante também observar os temas que ela vai abordar, é muito importante observar sua diferença em relação ao samba, e para isso é necessário pegar esse mesmo YouTube que eu estou usando e verificar quais são os sambistas clássicos, que a gente chama de samba raiz, e quais são os cantores da bossa nova, para poder compreender a diferença entre eles. Aí no segundo vídeo eu vou continuar. Muito obrigado, até aqui.